Vamos começar falando das estruturas da música, tá? Primeiro passo, a música começa pela introdução. Então, tem música que não tem introdução, né? Me veio na cabeça que agora eu esqueci de colocar esse ponto. Mas vamos seguir. A parte inicial de qualquer música, comumente sendo feita por instrumentos apenas. Eu coloquei esse ponto porque tem músicas que é feita de maneira diferente e a pessoa começa a introdução já com algum canto, contracanto de fundo, algo mais detalhado. Mas assim, pelo menos no meio cristão eu não lembro de nada assim. Geralmente é seguindo feijão com arroz. Pega ali um instrumentalzinho no começo, tá? E depois começa a música, tá? Essa parte tem como objetivo trazer o ouvinte o contexto harmônico e melódico da música, pois a introdução utiliza parte considerável da estrutura geral da composição. Isso é a identidade da música já de cara, que é importante, né? Porque uma música, geralmente, no contexto harmônico dela, ela vai ter uma estruturazinha ali, que a introdução já dá meio que a entender o que vai por vir no primeiro verso. Ou, em alguns casos, uma variação para que o impacto, ao mudar do verso, seja perspectivo de maneira expressiva. Quando eu escrevi isso aqui, me veio uma música que a Z trouxe recentemente. Como é que é o nome? Eu não lembro o nome da música, mas é aquela... Que presença é essa? Tipo, a gente começa a introdução de um jeito e tipo, o primeiro verso é totalmente diferente. Então dá pra perceber essa mudança, entendeu? Na harmonia. É um bom exemplo para esse caso. Mas a maioria das músicas geralmente segue essa estrutura de... Vou meio que dar indício do que o primeiro verso vai ser mesmo. Tá? Pode passar. Verso ou estrofe, né? Tipo, na música erudita, digamos assim, eles usam muito mais esse termo estrofe, para refrão é coro. A gente está mais acostumado com verso, então eu vou seguir com verso, tá? É uma linha contínua melódica que mantém sua estrutura, passando uma sensação de estabilidade. Como assim? Vou fazer aqui a melodia... A melodia não, a harmonia, na verdade. Não, a melodia, sim. Da música Tu És. Tarará, 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 tarará. O próximo verso. É a mesma coisa. Então, assim, a melodia, ela persegue o mesmo segmento. Um verso, geralmente, ele é alinhado. Então, ele vai seguir sempre a mesma coisa. Tanto você, quando está ritmando na bateria, por exemplo, você vai fazer a mesma coisa até mudar para a próxima parte. Mesma coisa em todos os instrumentos. Independente dos acordes. Eu falo do segmento rítmico da música. Um verso, ele é alinhado. Ele passa essa sensação de estabilidade, né? Que aqui, como o compositor introduz a sua mensagem com a letra, e a harmonia tem como papel servir de plano de fundo para isso, gerando essa sensação de estabilidade para dar liberdade criativa para conduzir a música para outra estrutura a qualquer momento. O que é importante, né? Porque ele gera essa estabilidade para que a próxima parte da música, seja um pré-refrão, já seja um refrão direto, ele possa mudar da maneira que ele quiser, porque tá estável ali, entendeu? Dá essa brecha para ele fazer outra coisa. Pode passar. Pré-refrão ou pré-coro, né? Tem como papel preparar a harmonia para o refrão, geralmente marcada como uma mudança perceptível na melodia e harmonia, que é um ponto importante. Quando eu falo perceptível, não é só pra gente que está inserido no contexto de música, é até para qualquer pessoa que está escutando a música no dia a dia. Essa mesma música, Tu És, por exemplo, ela segue essa estrutura básica no primeiro verso. O pré-refrão dela é Dai-me de beber, pois tenho sede. Muda o segmento da voz, né? Tipo, a voz ela faz notas mais alongadas e os instrumentos também mudam. Elas entram em outras notas, dando essa sensação de mudança, que também tem uma intensidade no instrumental da música, indicando que vai para outra parte. O pré-refrão, ele tem esse segmento. Isso é um negócio que vem para dar indício para o refrão. Deixa eu ver... eu deixei isso aqui grifado. Geralmente não há alterações no BPM da música, tá? Pré-refrão não altera o segmento da música. Vamos fazer na prática. Ofereceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Tô marcando o BPM. Dá-me de beber, pois tenho sede.
não quero mais buscar em outras fontes. Tá vendo? Tá seguindo o mesmo BPM. Não alterou, mas você viu que perspectivamente para uma pessoa que às vezes nem está inserida no contexto musical, ela percebe a mudança, porque teve uma mudança harmônica e melódica, mas ela não teve uma mudança no BPM. O que é BPM, né? É a sigla em inglês, que eu não vou arriscar isso aqui nem. Mas é basicamente. Hã? Obrigado. Batidas por minuto significa, tá? Que basicamente a medida de velocidade rítmica que indica o andamento da música. É isso aqui, é a pulsação da música, tá? Quando eu for falar na parte de teoria musical mais sobre ritmo, vocês vão ver que ritmo é um negócio muito extenso. Tipo, tem pulsação, tem um monte de coisa. Calma aí. Não vou atropelar. Em comparação com o primeiro verso, e varia a intensidade de acordo com o refrão. É o que eu falei, né? Tipo, essas mudanças geralmente são para indicar que tá vindo um refrão. Dá uma mudança de intensidade, nem sempre agressiva para cima, às vezes ela pode só cair. Como é o caso de muito primeiro refrão em muitas músicas, que a pessoa às vezes ela faz essa preparação, mas a música ela cai limpa no primeiro refrão. Tá, próxima parte. Lembrando que tudo isso aqui é para que vocês consigam identificar as partes da música, né? Quando a gente está falando no ensaio de a gente trabalhar o instrumental de alguma parte, aí eu falo, o primeiro verso. E isso vai muito de encontro com letra também, tá? Então é importante ter isso em mente. Refrão ou coro? É a parte central da canção, onde o compositor deixa clara a ideia central da sua mensagem para o ouvinte. Isso aqui falando mais no sentido de letra, tá? O refrão é comumente conhecido por manter uma estrutura chiclete, ou seja, de fácil memorização, né? Tipo, básico. A parte que mais repete da música é a parte que você vai mais memorizar. Tendo toda a sua estrutura musical alinhada para esse objetivo. Refrão é fácil de entender. É mais no nosso contexto. Pode passar. A bendita ponte. Vamos lá. Dá pra ver pelo salmo aqui, né? A ponte cria um contraste com as outras partes da música, sendo a parte mais diferente, tanto harmonicamente quanto melodicamente. Como assim? Você percebe que a ponte ela é uma parte daquela música, porque ela tem acordes, ela ressoa com aquela música, só que ela tem uma mudança que, tipo assim, você percebe que é totalmente diferente de todas as outras partes da música. É tipo como se fosse um extra, tá ligado? Quem ama construir ponte? Construir ponte? Seu papel é justamente servir como uma ponte para chamar novamente o refrão, tá? Geralmente, quando um compositor usa uma ponte, inclusive veio do nome, é para que essa ponte ela sirva de um momento de respiro para chamar a intensidade novamente pro refrão. Deixa eu ver aqui músicas que... fácil, né? Ousado Amor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Ela vai repetindo, vai subindo, trazendo a intensidade, porque o refrão ele pede essa intensidade. Então a ponte varia de acordo com o contexto da música. Se é uma música que pede intensidade, ela vai ser uma ponte que vai puxar a intensidade. Se a música ela pede um respiro, a ponte vai ser uma parte que vai chamar um respiro. Entendeu? Exato. A ponte ela pode estar envolvida não com um canto, mas só com um solo. Você fala de poder estar envolvida somente com o instrumental, você fala? Ou é só a característica dela que... É característica de composição, na verdade. Eu sei o que você está perguntando, mas é uma outra coisa. Vai ter mais pra frente. Tá. Importante isso aqui. Seu papel é justamente servir como uma ponte para chamar novamente o refrão, sendo similar ao pré-refrão. Porém, a ponte deixa muito mais evidente a mudança melódica na música. Além de ser comumente feita em uma parte avançada da música, que foi o que eu falei, né? Tipo, depois de segundo, terceiro refrão, vai entrar uma ponte, né? E como o pré-refrão serve para chamar a intensidade, só que ela tem essa mudança perspectiva na estrutura dela. Você percebe que é uma parte totalmente diferente. Tipo assim, muito. Tá, só isso. Próximo. Solo. É o momento onde o cantor ou algum instrumento se destaca sobre a estrutura da música. Eu vou falar mais um pouco disso na parte de teoria musical, mas é basicamente quando algum instrumento, né, falou de canto aqui também, mas algum instrumento, por exemplo a guitarra, falou de solo, você pensa em guitarra,
Ela faz o papel de melodia da música, por cima da harmonia. Se ficar confuso isso aqui, na parte de teoria eu vou explicar melhor. Mas basicamente ela sobrepõe tudo e, tipo, fica evidenciada. Tá. Um trecho da música de maneira criativa, sendo ela feita improvisada ou pré-composta, né? Que aí vai muito de o famoso improviso na hora, ou você já tinha pré-estabelecido isso antes, combinou, chegou naquela parte, um instrumento se destaca acima dos outros. É isso. E agora um último muito importante que pode passar, que não estava nas coisas do Drive antiga, que eu achei importante falar, porque é um termo que eu uso muito e às vezes pode ficar meio confuso, passagem musical. Tem dois contextos aqui de passagem musical. Vou fazer o micro, que é quando uma parte específica da música tem uma passagem. Tá. Vou recomeçar essa parte. Pode continuar, perdão. Imagina. Passagem musical tem dois âmbitos, tá? Vamos trazer dois âmbitos aqui. Micro e macro. Macro, quando você fala do contexto geral da música. Micro é com uma parte específica de uma das estruturas. Por exemplo, vamos falar que tem uma passagem no primeiro verso. Quando eu falo que tem uma passagem no primeiro verso, é uma nota de passagem. Ou seja, numa parte específica vai ter uma nota que vai servir para dar ligamento para a próxima parte. Isso é uma passagem. Quando eu falo uma passagem já no contexto macro, caraca, gente. Tá com frio? Tá. Enfim. Quando eu falo no contexto macro, é quando a passagem ela é uma passagem mais geral, vai envolver todo mundo. Por exemplo, quando a gente vai tocar uma música, a gente tocou o refrão e aí a gente repete a introdução, a estrutura da introdução do começo, isso é uma passagem. A gente está repetindo aquele instrumental novamente para dar seguimento para uma próxima parte da música. Essa é uma passagem no sentido macro, que envolve a música, a estrutura da música toda. Micro é quando é mais nos instrumentos com acordes e tal. Então o pessoal da bateria pode ficar tranquilo nessa parte. Que é quando, por exemplo, a gente usa uma notinha específica para dar ligamento para uma próxima frase. Tipo... Mas quem toca vai entender essa parte, mas é basicamente... Pode falar, Douglas. Então, a passagem também, você está falando de uma música, mas a gente usa muito também quando vai fazer um medley, né? E tem às vezes, essa notinha que você fala aí. Boa, bom exemplo. Porque às vezes você está tocando uma música e está junto com o outro, que às vezes até em tom diferente. É justamente essa notinha de ligação que chama. Exato. Você faz uma ponte de um campo harmônico para outro com essa notinha não só e chama outra. Em si, mas também de uma música para outra. Perfeito. No caso, diferente. Tá bom. É bem colocado. Obrigado, Douglas. Pode ser feito de várias maneiras e também pode ser usado para encerrar a música, que é aquele mesmo contexto que eu falei, né? Assim como a gente pode usar uma estrutura de introdução para ligar uma próxima parte, a gente pode usar uma passagem também para encerrar a música. Você muda o instrumental, faz ali a queda, uma nota que dá aquela sensação de finalizou o verso e cai. Basicamente é isso. Eu acho que foi só isso na parte de estrutura musical. Alguém ficou com dúvida nessa parte de estrutura musical? Aqui eu basicamente falei tudo que tem numa composição musical, de estrutura de letra e como que funciona a harmonia por trás. Vamos seguir para a próxima parte, pessoal. A parte de introdução. Essa aqui, para ser sincero, para que ela ficasse 100% entendível, isso aqui seria algumas horas explicando, tá? Só que como a gente está com um tempo bem curto, eu vou pincelar por cima assim. Tá muito bem resumido esse PowerPoint, eu escrevi ele com muito carinho. Então, vai ficar salvo esse documento, então vocês podem revisitar depois. Qualquer dúvida eu estou à disposição também. O que é música, né? Música é uma forma de arte e a combinação de sons e silêncios. É importante a parte dos silêncios, tá? Porque a gente dá breaks e intervalo de tempos para a música respirar. Então, o silêncio também é uma parte muito importante. Faz uma composição total com a música, criando padrões que se estruturam de maneira organizada ao longo do tempo. Ela possui vários elementos de sua composição, como destaque em especial 4. Geralmente são 3, mas eu coloquei 4 aqui, tá?
Ritmo, harmonia, melodia e timbre, tá? Pode passar. Agora eu vou explicar cada um dos 4. Lembrando que eu criei uma anotação a mais aqui, mas não está comigo agora, que tem outros elementos da música também, tá? Pulsação, um monte de coisa. Mas esses 4 aqui são os mais importantes. Harmonia. É a combinação de vários sons que pode vir de um instrumento ou vários tocados juntos, que criam uma cama, um plano de fundo, dando senso de apoio à melodia, tá? Então, basicamente, se tem um pad, se tem um violão, se tem um teclado, qualquer instrumento harmônico, de fundo, ele vai servir como harmonia para alguém cantar. Entendeu? É basicamente um plano de fundo. Melodia é a linha principal que sobrepõe a harmonia, geralmente feita por vozes ou algum instrumento em destaque, desenhando notas por cima da harmonia, que é o caso que eu falei da guitarra e também o que eu falei que ia vir mais tarde, Júnior. A melodia, ela tem esse papel de ser o que faz o desenho da música, né? Quando um compositor ele escreve uma música, a letra ela vai ditar a melodia da música, que é, por exemplo, você está tocando a própria música que eu falei antes, a Tu És. Você está tocando em Si menor. Aí tá, junto ao poço estava eu. Tá fazendo o desenho em cima daquela nota. Tá, deixa eu ver. Tá, eu destaquei, né? Como é o caso da guitarra, na dinâmica de banda, criando solos por cima da harmonia em algum momento. Ritmo é a pulsação da música, dita intensidade, o tempo e a velocidade da música. Sua principal característica é organizar o tempo musical combinando sons e silêncios. Tá? Uma vez eu fiz um estudo sobre ritmo, eu vou te falar, é muito difícil. É muito difícil. Quando você pega para estudar a fundo, tem muita coisa. Tipo, quando você envolve pulsação, principalmente. Tanto que partitura é um negócio complicado só por causa de ritmo, tá? Se fosse só as notas, era um negócio tranquilo, mas ritmo é embaçado. Timbre. Características de som única, presente em cada voz ou instrumento. Sendo assim, é possível escolher e combinar esses timbres distintos de maneira criativa na música. Por que eu destaquei timbre aqui, sendo que geralmente a gente só fala dos 3 normais, né? Ritmo, harmonia e melodia. Porque justamente essa liberdade criativa. O timbre é a característica de som que cada instrumento ou cada voz produz. Então, assim, quando a gente pensa em montar um setup de banda ou vai ministrar alguma música, a gente tem que considerar os timbres que a gente tem ao redor, seja dos instrumentos ou seja das vozes, para usar da maneira mais criativa, né? Seja pegar um tom que tipo dá para fazer divisões de vozes, seja usar mais determinado instrumento, porque o timbre daquele instrumento combina mais com o contexto daquela música, entendeu? E sobre timbre, né? Timbre é basicamente a característica vocal de cada pessoa, por exemplo. Vou falando das vozes. A Carlinha, ela tem uma voz. A Mirella tem uma voz. Calma aí. Muita informação, calma. Eu tenho uma voz. Então, assim, por mais, por exemplo, que se eu for me comparar, por exemplo, com o Victor, a gente tem regiões vocais parecidas. Só que a minha voz tem uma característica única, porque é o meu timbre. Que ela nasce igual a dele. Entendeu? Então, às vezes, a gente cantando a mesma música, tendo a mesma extensão vocal, no mesmo tom, vai soar diferente, porque características que são próprias nossa. Entendeu? Aí, uma coisa legal aqui que eu tinha pegado a parte, que eu não coloquei no slide, tem alguns instrumentos que eles são melódicos. Olha que loucura. Que são flauta, saxofone, exato, porque eles produzem uma nota por vez, igual o tio Douglas falou. Não várias ao mesmo tempo. Próximo. Ficou clara essa parte, gente? Ficou? Tá. O que é nota? É um único som isolado. Quando a gente fala de música, a gente está falando de som. E se a gente está falando de som, a gente está falando de frequência sonora. Entendeu? Então, a gente foi dando nomes para determinadas alturas de frequência. Notas são basicamente isso. É o único som isolado, como o som de uma corda de violão, uma tecla de piano. Encare como se fosse uma unidade de algo maior. É um exemplo perfeito, né? Lembra de matemática? Só não vai muito fundo não, senão você se perde. Acorde. Conjunto de notas tocadas ao mesmo tempo. Tá? Um acorde, basicamente, se tem 3 ou mais notas, é um acorde. Certo?
Acordes são comumente usados em instrumentos no formato de tríades e tétrades. Isso aqui eu joguei informação aqui, mas não se aprende isso aqui não, que isso aqui é mais complicadinho. As tríades utilizam 3 notas de fundamentação, ou seja, um acorde ele vai ser gerado usando 3 notas em uma tríade, uma tétrade são 4? São 4, isso. Pode passar. Essa parte de tríades e tétrades, elas é um pouco mais chatinha, tanto que eu nem fui a muito fundo nesse slide, e nesse tempo de hoje também não vou, tá? Porque isso envolve formação de acorde. Formação de acorde é um assunto extenso que não dá pra você resumir, você tem que passar um tempo estudando. Tá, agora o básico. As 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Todo mundo conhece, né? Mais ou menos. Essas notas elas formam um ciclo infinito, se repetindo a cada vez que uma oitava acima. O que é uma oitava? Uma oitava é o intervalo entre 2 notas musicais que têm o mesmo nome. Ou seja, tem 7 notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó. Repetiu de novo, fechou uma oitava. Porque você fechou o ciclo. Entendeu? Exatamente. Lembra que eu falei de frequência de som? Então, assim, quando a gente começa, as notas, elas têm Você deu nomes para aquelas frequências. As notas, elas são isso. Então, quanto mais alta a frequência, mais essas notas vão ficar se repetindo. Vamos usar o exemplo do teclado. O teclado, ele tem uma tecla de dó que começa lá embaixo. Gravona. Aí vai fazendo a oitava até ficar lá agudo. Então, essas mesmas notas, elas se repetiram, mas elas foram aumentando a oitava. Entendeu? Exato. Aí eu falei, estamos falando de frequência de som. Frequências altas podem quebrar vidros, por exemplo. Vocês já viram isso em algum filme, provavelmente. Bizarro, né? Bizarro. Enquanto algumas frequências são tão baixas que a gente nem é capaz de escutar. Mas alguns animais podem. Tipo um elefante, por exemplo. Ele tem um ouvido muito sensível a sons de baixa latência. Agora, vou falar das siglas, tá? Essa parte é muito importante. Para ministros, para todo mundo. Por quê? Na hora que você vai mandar o tom da música, vai estar dessa forma. Então é importante decorar. Só que eu coloquei uma dica ali, que eu peguei um tempo atrás, que pode te ajudar. Antigamente, as notas musicais elas eram contadas a partir de Lá, não era a partir de Dó. E se você levar isso em consideração, você vai ver que o Lá é justamente um A, igual a sequência alfabética. Entendeu? Então, por isso, o Lá é o A, o Si é o B. Aí, se você for levar isso em consideração, fica mais fácil de você decorar. Então, tipo assim, seria assim, ó, C, D, E, F, G, é a sequência alfabética. Só que começaria pelo Lá antigamente. Hoje em dia não começa mais. Aí, quem estiver anotando qualquer coisa assim, vai estar aqui também, né? Mas é importante decorar essa parte, tá? As siglas. Dó é C, Ré é D, Mi é E, Fá é F, Sol é G, Lá é A e Si é B. Para compreender tudo que vem a partir desse ponto, se vocês pegarem esse slide para revisitar depois, é importante vocês terem decorado aquelas notas que eu mostrei antigamente, porque aqui vai ser crucial, tá? As 7 notas musicais, elas possuem pequenas alterações nos sons dela. De alturas, na verdade, entre elas. São chamadas de sustenido e bemóis, que também são chamados de acidentes musicais. Como assim? Imagine assim, o Dó é uma frequência. E aí, para chegar no Ré, tem meio que uma quebra ali, no meio. É uma variação de altura. A gente chama isso de sustenido. Ou bemol, dependendo do contexto. Vocês já vão entender. O que é um sustenido? Representa pela sigla Jogo da Velha. Então, quando vocês verem aquele negócio que parece grego nas cifras, é basicamente indicando que aquela nota é um sustenido. É um jogo da velha. É uma pequena alteração que aumenta a altura da nota anterior em meio tom. Então, se você tiver num contexto da música que uma nota ela vai para uma outra mais aguda, ela vai e justamente esse intervalinho, ela vai ser esse jogo da velha. No contexto que a nota ela tá subindo, é o jogo da velha, que é o sustenido. Por que eu estou explicando isso? Porque quando eu vou falar do bemol, ele é representado pela sigla B. Só que Si também é B. Só que o Si é o B maiúsculo. B minúsculo é bemol. Entendeu?
É uma pequena alteração que diminui a altura da nota anterior em meio tom. Já vou deixar um negócio bem claro para vocês. Sustenido e bemol, mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o que muda é a escritura. Dependendo do contexto da música. Se estiver subindo, você vai chamar de sustenido. Se estiver descendo, você vai chamar de bemol. Entendeu? Porque o bemol, ele é aquele intervalinho que diminui a nota anterior, em meio tom. Aqui eu mostrei como é que fica a sequência de notas anteriores quando você aplica os sustenidos. Tá vendo ali, ó? Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. Mi não tem sustenido, tá? Nas frequências de som que foram gravadas, mi e si não tem sustenido. Mi e si não tem sustenido, grava isso. Todas as outras notas têm sustenido e mi e si não tem. Agora, se mi e si não tem sustenido, quando o contexto é subindo, quando o contexto é descendo, o que não tem bemol? Dó e fá. Porque a nota anterior, que seria de fá, seria o mi sustenido. Não tem, então não tem bemol também o fá. A mesma coisa o dó. Se não tem sustenido, o dó também não vai ter bemol. Perfeito? Ficando assim, dó, ré bemol, ré, mi bemol, mi, tá vendo que o segmento é a nota anterior à próxima. Fá, sol bemol, sol, lá bemol, lá, si bemol, si e dó. Aí, uma coisa que às vezes gera dúvida e às vezes já gerou muita dúvida em mim também. Numa música, qual nome você vai utilizar? Porque, tipo assim, eu falei que é um contexto de subindo e descendo. Qual que você vai utilizar? Tem uma regrinha nessa parte, que, por exemplo, o Júnior estava falando, por que a gente não mudou também, quando mudaram lá atrás e tal? Tem uma galerinha que cuida dessa parte de nomenclatura da música. O nome disso é um estudo chamado enarmônia. Olha o nome. Basicamente, o que eu vou falar aqui? Tem uma regrinha que faz você identificar quando numa música vai ser sustenido ou bemol. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver a partir de que parte. Se uma música possui Lá na sua escala e depois a própria escala vai pedir um Lá sustenido, essa nota deve ser um Si bemol. Por quê? Porque na enarmônia ela tem uma regra que fala que na mesma escala as notas elas não podem se repetir. Então se tem um Lá na escala, não pode ter um Lá sustenido na mesma escala da música. Entendeu? Então, em vez de você usar um Lá sustenido, você vai usar o bemol. Exato. Então essa é a regra mais prática para você identificar quando você vai usar um sustenido ou um bemol numa composição musical. Próximo. Eu dei uma resumida aqui porque tinha muita coisa. Mas é isso. Aqui, se acharam o sustenido bemol complicado, aqui vai zerar. Tom é a unidade de medida de altura de uma nota. Também é o intervalo entre duas notas. Imagina o seguinte. Matemática. Um tom é 1. Semitom, 0,5. 0,5 mais 0,5, um tom. Um tom tem 2 semitons. É a unidade de 2 semitons. Vamos por parte. Um tom é uma unidade. Assim como dó, ré, mi, fá, sol, todas essas notas são uma unidade. Certo? Um semitom é a menor distância que tem entre duas notas musicais. Os sustenidos eles são semitons, por exemplo, que é aquele intervalo de meio tom apenas. Vamos exemplificar aqui. A distância entre dó... Eita! Valeu! A distância entre dó para ré é exatamente um tom. Vamos fazer o caminho de dó para ré. De dó, tá ali embaixo até, inclusive. Ó. Tá vendo ali? Ó? Dó, dó sustenido, ré. Tem o caminho todo de um tom. Semitom seria, por exemplo, dó sustenido. Perfeito. É aquele caminhozinho. É apenas uma unidade. Só que aí você vai ver um exemplo interessante aqui. Ó, no caso do semitom, a distância... Peraí. Tá. A distância entre dó para ré é exatamente um tom, pois um tom é um intervalo entre duas notas. Ok? No caso do semitom, a distância seria apenas de meio tom, como é o caso de mi para fá. Lembra que eu falei que mi não tem sustenido? Então, de mi para fá é um semitom apenas, porque não tem aquele intervalozinho. Entendeu? Olha o exemplo aqui embaixo. De dó para ré, porque dó tem sustenido, tom. De ré
para Mi, Ré tem sustenido, tom. De Mi para Fá, Mi não tem sustenido, semitom. Fá para Sol, Fá tem sustenido, tom. Sol para Lá, Sol tem sustenido. Tom, Lá para Si, Lá tem sustenido, tom. De Si para Dó, Si não tem sustenido, então semitom. Tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. Essa é a sequência do campo harmônico maior, inclusive. tá indo. Calma aí que vai ter estrutura certinho dessa parte. Mas só joguei a informação. Mas o que você tem que se atentar aqui é basicamente que um tom, ele também, quando você, por exemplo, fala qual que é o tom da música, quer dizer que as notas daquela música, elas vão girar em torno daquele tom. Por exemplo, se a música está no tom de Dó, todas as notas que vão estar naquela música, elas vão ser compatíveis com a escala de Dó. Entendeu? O mais difícil que a gente vai chegar, que é a escala. Exato. Na verdade, o mais difícil é o campo harmônico. A escala é o segundo. Calma lá, vamos lá. Próximo. Escala maior. Como assim escala maior? Existem escalas diferentes. Só que a escala maior é a que a gente mais usa no contexto geral de tudo. Principalmente na era worship. A música possui diversas escalas que nada mais são que desenhos pré-estabelecidos combinando as notas para que soem de maneira agradável. Entendeu? Então é uma nota que combinou com outra notinha ali, uma escala. Dentre elas, listaria a escala maior, que é de longe a mais utilizada em vários contextos hoje em dia. Essa escala possui o seguinte desenho, que é o que eu falei antes. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá vendo que são 7 desenhos? Que é os caminhos que faz de uma nota para outra. Aplicando esse desenho a partir de Dó, da escala de Dó. Justamente as 7 notas que conhecemos como exemplo, observe como ficaria a partir de Ré. Ou seja, a gente já conhece de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, como ficaria em Ré, por exemplo? Aplicando esse exemplo de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. É só vocês verem o desenho de baixo e como que ele é aplicado na escala de Ré, por exemplo. De Ré para Mi, um tom, porque Ré tem sustenido. De Mi para a próxima, que seria um intervalo de um tom também, como Mi não tem sustenido, vai ser um Fá sustenido, porque passou do Fá, entendeu? De Fá sustenido para Sol é semitom. Lá, tom, tom, semitom. Então, veio apenas meio tom de intervalo. Fá sustenido, Sol. De Sol para Lá, um tom. De Lá para Si, um tom. E de Si para a próxima nota. Inclusive, acho que eu até anotei errado essa parte. Calma aí. Era para ser semitom, né? Era para ser semitom, coloquei Dó sustenido, tá vendo? Percebi o erro agora. Ah, qual foi? Dá desconto. Ai, caramba. Pode ir pro próximo. Tá, importante isso aqui. Eu já expliquei pra vocês que sustenido é a sigla Jogo da Velha. Bemol é o Bzinho minúsculo. E tem a sigla dos 7 acordes, né? Agora, das 7 notas, na verdade. Agora, falando de acordes. Acordes são conjuntos de 3 notas ou mais, como eu disse antes. E as nomenclaturas são o seguinte. Acordes maiores, elas não vão ter uma nomenclatura. Então, tipo assim, se o acorde for Dó, é um Dó maior. E se tiver só o Czinho, você vai entender como um Dó maior. Entendeu? Só que aí o que acontece? Eu coloquei como apenas curiosidade aqui. Se vocês pegarem uma cifra na gringa, às vezes vocês vão ver um M maiúsculo do lado da nota, que indica que ela é maior. Os caras colocou isso de besteira, porque sinceramente nem precisa. Agora, pro menor, precisa. O menor é o Mzinho minúsculo. Então, se o acorde for menor, ele tem um Mzinho minúsculo na nomenclatura dele. Tá o Dó e o Mzinho minúsculo, indicando que é menor. Entendeu? E por que é importante, né? Tipo, eu não sei por que eles colocaram esse M maiúsculo lá, enfim. Porque
você só encara a nota como ela é, tipo Dó, tal C, e se ela for menor, né, que eu já vou dizer a diferença de um acorde maior para um menor, é um Mzinho. Simples assim, tá? Tá, não vou aprofundar no assunto de formação de acorde, porque esse negócio é difícil, mas basicamente, um acorde de Dó maior é composto pela seguinte tríade, né, que eu falei que tríade é o conjunto de 3 notas, e um acorde é formado por 3 notas ou mais. Dó, Mi, Sol, exato. Se você tocou Dó, Mi, Sol, você tem um acorde de Dó maior. Dó, Sol. Você chega lá nas 3 teclinhas do piano, aperta junto, é um Dó maior. Enquanto o Dó menor, ele é composto por Dó, Ré sustenido e Sol. Por que eu trouxe isso aqui, sendo que eu falei que eu não ia falar de formação de acorde? Para que vocês percebam a diferença de um acorde maior para um menor. É basicamente isso. O segundo grau vai ser meio tom atrás. É só isso. E essa pequena diferença de meio tom quando você faz o acorde gera uma sensação diferente. Por exemplo, os acordes maiores, eles passam a sensação de leveza, de alegria. Você toca um acorde maior, você sente isso. Agora um acorde menor, quando a gente fala que a gente está pegando uma música na escala menor, por exemplo, pega Walking the Promise. Salme em silêncio. Tá vendo que é um tom mais melancólico, algo mais triste, sabe? Exato. Acordes menores, eles têm essa característica. Então, quando você escuta, você já é perceptivo na hora. Último tópico. Aqui, esse é o último, relaxem. Campo harmônico. Tá. Após todas as informações anteriores, chegamos ao último tópico da introdução de teoria musical. Campo harmônico é a estrutura de acordes que fazem harmonia entre si, a partir de um acorde específico, que é o que eu falei antes. Por exemplo, a escala é a mesma coisa. Se você tem na escala de Dó notas que fazem compatibilidade com ela, é a escala de Dó. Campo harmônico, a gente vai fazer compatibilidade de acordes. Acordes são conjuntos de 3 notas ou mais. Então, que é aquelas notas que a gente faz no violão, no teclado, entendeu? Guitarra, perfeito. Assim como a escala maior, iremos aprender sobre o campo harmônico maior, que é o que utilizamos em 90% do repertório. Infelizmente, devia ter mais campo harmônico menor. O campo harmônico maior possui a seguinte estrutura. Assim como aquela estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom para escala maior, o campo harmônico maior também tem uma estrutura, que é o primeiro acorde dele sempre vai ser maior, porque como que é um campo harmônico maior, o primeiro grau dele, que é o que dá o nome ao campo harmônico dele, tem que ser maior. Aí o segundo e o terceiro são menor, o quarto e o quinto são maior, o sexto é menor e o sétimo é menor. Vamos ver na prática. Campo harmônico de Dó maior. Primeira nota, Dó maior. Segunda e terceira nota são menores, então é um Ré menor e um Mi menor. Quarta e quinta nota, Fá e Sol, maiores. Sexta e sétima, menor. Sobre a sétima nota ali eu já vou explicar, tá? Porque tá vendo que tem um setzinho, uns negócios loucos ali do lado? Quinta diminuta. Mas eu já vou falar sobre isso. Vocês estão vendo aqui que a sétima nota menor, ela tem um setzinho, um Bzinho e um 5 dentro de parênteses. Indica quinta diminuta. Um acorde com quinta diminuta, ele tem uma alteração na estrutura dele, que eu falei lá, tipo, de primeira, terceira e quinta, da tríade e tal. Tem uma alteração, eu não vou arriscar ali, eu coloquei uma informação, mas eu acho que ela tá errada. Se o Douglas se puder me ajudar nessa parte. Eu coloquei aqui, ó, que o sétimo grau é o que chamamos de acorde diminuto, pois ele possui todas as notas que o compõem meio tom abaixo do normal. Achei importante uma parte específica, que é, por exemplo, quando a gente vai mudar o tom, a gente pegou as músicas na semana, a gente tá uma música em Dó, por exemplo, e aí a gente vai mudar o tom dela para Mi. Eu que toco há um tempinho eu já sei quais são as notas do campo harmônico de Mi. Então fazer a alteração de tom é muito simples. Tipo, eu sei, por exemplo, se a música ela começa com Dó, quando ela estava em Dó, em Mi ela vai começar com Mi, por exemplo. E aí você faz a matemática ali na cabeça de maneira similar. Só que uma parte importante, né? Nem sempre a música ela vai começar com a nota que dá o grau fundamental, tá? Porque existe um estudo sobre isso, vou trazer mais pra frente, tentar, que é chamado de harmonia funcional. Que é basicamente, ele dita toda essa estrutura de notas que fazem esse desenho entre elas, elas possuem uma lógica de como elas funcionam. Uma vez eu peguei um exemplo prático para isso, né? Tipo, por exemplo, segura aqui para mim, por favor.
Era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Só um ponto aqui que quando o Victor tava falando veio uma ideia. A gente não pode pensar na maneira da música de maneira engessada, tá? Tipo assim, pense que é tipo um quadro em branco. Vocês sabem as regras e aí vocês começam a pintar esse quadro em branco conforme as regras. Por exemplo, ele falou das sensações, né? Tipo, músicas tristes e músicas felizes. Essa música, por exemplo, a Walking the Promise, ela começa nessa vibe triste, só que ela passa uma sensação de esperança da ponte do refrão pra ponte. Olha aqui. Aham. Mas ela te dá um ânimo depois. Exato. Só que olha só que engraçado. Ela resolve, ela passa a sensação de conclusão. Só que olha que engraçado. Os acordes do refrão são todos menores. Aí na hora que dá essa abertura, é um acorde maior. Isso mesmo. Olha que legal. Bem legal essa música. Vamos cantar, sabe? Amém. É isso. Valeu. Deixa eu ver se eu consigo tirar o violão aqui rapidinho. É legal porque fica gravado, né? Consegue segurar pra mim rapidinho? Obrigado. Ó, vamos seguir dessa maneira aqui. A harmonia faz a cama. Por exemplo, a harmonia vai fazer esse dó. Que tá totalmente desafinado, porque tava dentro da capa. Deixa eu ver. Não vai ter jeito não, esquece o violão. Valeu.